você precisa buscar mais o doador do que o dom. Muitas pessoas só vão para a igreja, você sabe, talvez você está aqui, você é uma pessoa dessa. Existe graça para você. Mas você só vai para a igreja quando o negócio aperta. Quando você está com dificuldade, quando você está numa crise, quando você está passando por um perrengue, eu vou para a igreja. O que quer dizer isso? Que você está buscando mais o dom do que o doador. E não tem problema. Não tem problema, mas eventualmente você vai ter que amadurecer e você vai ter que graduar para um nível de maturidade onde você vai buscar mais o doador do que o próprio dom. E o rei Davi, ele era tão especial, ele era tão fora da curva, justamente por conta disso. Ele fala lá em Salmos 27, versículo 4. Você lembra desse versículo? Ele diz: uma coisa eu tenho desejado do Senhor. Uma coisa. Ele resume tudo aquilo que são os seus desejos, ele resume tudo aquilo que são as suas possibilidades. Ele, sendo o homem mais poderoso da face da terra quando ele estava vivo, ele chega e fala assim: não, eu estou reduzindo o meu coração, a minha paixão para uma coisa. Eu poderia ter qualquer parte da terra com a força militar que eu tenho, qualquer mulher desse mundo, qualquer prazer dessa terra, mas eu reduzo as minhas paixões para uma coisa. E qual que é essa uma coisa? Ele fala: que eu venha te buscar e que eu venha habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor. O que quer dizer isso? Ele fala assim: cara, eu tô comprometido com o doador, não com o dom. E porque ele era tão comprometido com o doador confiava a ele dons. E ele era um homem extremamente dotado, talentoso, extremamente sábio, um ponto fora da curva, o maior rei de Israel. Então, quando a nossa oração ou a nossa vida de oração se torna, então, mais do que um tempo onde você tá com a tua listinha pedindo: Deus, cura minha mãe, Deus, me ajuda a lidar com meu chefe, Deus, me ajuda a pagar aquela dívida, Deus, minha mulher, o meu filho que tá... Não tem nada de errado você ter uma listinha de pedidos, mas o que eu tô falando é: a tua vida de oração tem que ser além de um tempo onde você tá vindo trazendo tua lista de pedidos a Deus. Tem que ser um lugar onde você vai se aprofundar na intimidade com Ele. Eu vou falar uma coisa: você vai encontrar que se você chega nesse lugar aonde você busca mais o doador do que o teu dom, o doador vai confiar os dons a você, e mais do que isso, a tua intimidade com ele vai aumentar, e não apenas você vai conseguir através da oração mudar as circunstâncias, a oração vai mudar você. Deixa eu repetir. Não apenas através da oração você vai conseguir transformar circunstâncias, a oração vai transformar você. Eu vou terminar com esse texto, Lucas 6:37, muito prático. Aqui estão as chaves práticas para você ter suas orações respondidas, e também talvez é a razão pela qual eu tô aqui hoje dividindo com você aquilo que eu tenho. É por conta desse versículo de Lucas 6:37 que diz assim: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem, presta atenção, versículo 38, deem e lhes será dado. Uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante será dada a vocês. Presta atenção, a chave está aqui: pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. O que ele está falando aqui? Olha, da maneira que você dá, você vai receber. Da maneira que você se doar, você vai ter o teu retorno. Ele está falando aqui de relacionamentos. Ele está falando sobre: não seja uma pessoa que julga as outras. Estenda graça, estenda compreensão. Não seja uma pessoa que condene as pessoas. Estenda perdão. Faz sentido? Ele está falando sobre questões relacionais. Ele não está aqui falando sobre questões financeiras, por mais que se aplica também para as finanças. A questão aqui é relacional. Então, entenda uma coisa. A verdade é que quando você estiver orando por uma necessidade pessoal, por exemplo, Deus, eu peço que o Senhor venha estar fortalecendo o meu casamento. Pai, eu preciso que o Senhor fortaleça o meu casamento. Pai, fala com a minha esposa, fala com o meu marido. Eu preciso que o Senhor fortaleça o meu casamento. Isso aqui é a tua necessidade pessoal nesse caso. Ele está falando assim: olha, a medida que você usar será usada com você. Ele fala assim: olha, deem e lhe será dado uma boa medida. Qual medida? A medida que você usar para você expandir isso para os outros. Ele fala assim: é isso que você precisa entender. E quando você começa a cair isso, você vai falar assim: Deus, para eu ter então o fortalecimento no meu casamento, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver maneiras de eu ajudar outras pessoas a fortalecerem os seus
casamentos. Pai, se eu preciso de um romper na vida dos meus filhos, se eu preciso de um romper na vida dos jovens que eu lidero, se eu preciso de um romper na vida dos meus membros, das ovelhas que eu pastoreio, sabe de uma coisa? Então eu tenho que ver como que eu consigo ajudar outros pastores, outros pais, outros líderes a levarem o romper para os jovens deles, para as crianças deles, para as ovelhas deles. Por quê? Porque a medida que você usa para os outros será dada para você. E tem muita gente que está orando com fé, que está orando orações grandes, que está orando com fé durante e depois, que está buscando a Deus, mas não está vendo a colheita da oração porque não está semeando. Ore, mas semeie. Para toda oração você precisa ter fé e você precisa ter uma semente. E eu não tô falando aqui de questão financeira apenas. Eu tô falando, se você quer ter um romper na tua vida, você fala assim, eu tô cansado desse vício, eu quero quebrar esse vício. Deixa eu te falar uma coisa, ache alguém que tem um vício que você consegue ajudar essa pessoa a quebrar aquele vício. Como que eu consigo andar com você? Como que eu consigo doar meu tempo a você? Como que eu consigo doar amor a você? Como que eu consigo até doar minhas finanças para pagar um programa para te ajudar, ou um seminário para te ajudar, ou te levar para ter um aconselhamento com fulano, ciclano? Porque aquilo que você doar, você vai receber. Então